Olá pessoal, comentar um livro que está no Kindle aqui, não posso, tem como mostrar, né? É Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura. Esse livro, Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, ele foi primeiro publicado aí em 1955. O Clóvis Moura ele é membro do Partido Comunista do Brasil e membro do Movimento Negro do Brasil, brasileiro. Então ele vai adotar uma perspectiva que entre os historiadores ela é minoritária, tá? Que é a ideia de que a abolição da escravatura veio por pressão e revolta da rebelião dos negros, tá? Foi o movimento dos negros que levou à absolvição, à abolição, tá? Essa perspectiva ela é mais contestada, né? Porque você não tem muitos registros de revoltas de escravos ali. E o movimento abolicionista, ele vai meio que começar meio que do Luiz Gama nos tribunais, do Joaquim Nabuco no Congresso, no Parlamento. Então, é um movimento de uma intelectualidade ali, tá? Então, é um movimento que começa de cima. Depois, à medida que vai chegando a 1888, aí realmente vão surgindo ali várias alforrias, vão aumentando, é, vão sendo concedidas a abolição em algumas fazendas e revoltas em outras vão acontecendo, mas, enfim, já é um processo que ele não foi desencadeado por revoltas, né? A ideia aqui do livro é ele listar essas revoltas, né? Então ele vai listar uma série de revoltas, uma série de quilombos que ele está tentando fundamentar a tese dele, né? Ele, ele oferece essas referências, mas assim, no final das contas, os historiadores têm uma tendência a achar que, olha, você não foi muito convincente, tá? Não conseguiu alterar a conclusão de que não foi o elemento desencadeador, essa revolta dos negros, tá? Não foi ele. Hoje a historiografia caminha muito mais no sentido de tentar entender de que maneira o negro se rebelava contra essa escravidão. Havia a questão das revoltas, mas não era dos quilombos, mas não era essa a única via, nem a principal via. Havia outras formas de você circular nos membros desse sistema escravista, né? Então, o Clóvis Moura então vai ficar nessa posição mais isolada da historiografia, tá? Então esse livro, Rebeliões da Senzala, ele foi publicado pela primeira vez em 59, tá? Acho que falei 55, né? Em 59 foi publicado pela primeira vez. Na esteira desse livro, outros livros também foram publicados. De 1971, Décio Freitas, Palmares, A Guerra dos Escravos, que vai focar ali no quilombo dos Palmares, né? Que é o grande problema, né? Porque Palmares foi ali século XVII. O movimento abolicionista só aconteceu 100 anos depois de Palmares, tá? Eles não conseguem explicar o porquê desse atraso aí. Se Palmares tinha a perspectiva de abolição, por que levou 100 anos? A coisa não encadeou. E tem um livro, A Rebelião Escrava no Brasil e a História do Levante dos Malês, a História dos Levantes dos Malês, né? Que é um livro do João José Reis, que vai tratar especificamente da Revolta dos Malês, que foi em 1835. Esse livro do João Reis foi publicado em 1986, tá? Por sinal, um livro bastante acadêmico e bastante fundamentado. Não diria o mesmo do Décio de Freitas, tá? Décio de Freitas tem uma fundamentação mais precária. O do João José Reis, não, é um livro bem acadêmico, mas ele se concentra especificamente na questão ali da revolta dos maleses, tá? A perspectiva do, do Clóvis Moura, né, é a perspectiva marxista, que tem como motor da história a luta de classes. Então, abolicionismo só pode ter vindo da luta de classes, né? Só pode ter vindo dessa revolta aí dos escravos, tá? É isso que ele vai tentar provar no livro dele.
Ele iniciou as pesquisas dele em 1948. Concluiu o livro em 52, mas só foi publicado em 59. Ele tentou algumas editoras, mesmo de esquerda, mas que não encamparam a ideia dele. Um dos que não encampou foi o Caio Prado Júnior, que foi consultado pelo Clóvis de Moura em 49, quando ele já tinha iniciado as pesquisas, né? E o Caio Prado Júnior procurou convencer ele a desistir desse projeto, alegando que não teria grande relevância essa pesquisa de tentar aprofundar as revoltas, né? Porque, segundo Caio Prado Júnior, não vai encontrar muita coisa. Então, o Clóvis Moura vai trabalhar dentro dessa perspectiva marxista. E aí ele critica alguns autores, né, que interpretam, querendo ver uma espécie de uma relação capitalista embrionária em alguns escravos, nos chamados escravos de ganho, principalmente. Porque ali já tinha um relacionamento em que o colono colocava o escravo quase que numa posição de assalariado, de homem livre. Então seria o escravo, digamos, seria meio que um estágio intermediário. É escravo ainda, mas ainda não totalmente livre, mas quase livre. Então, para esses historiadores, nessa última fase da escravidão, tá, em Salvador especificamente, quando ele se urbaniza de forma acentuada, então certas relações entre senhores e escravos lhe parecem desmentir a sua condição de escravo. Ou seja, basicamente ele é um ser alienado, estruturalmente dominado de uma forma absoluta. Tá? Então, o Clóvis de Moura, ele diz assim: por outro lado, é preciso dizer-se que o escravismo moderno, conforme se estruturou o desenvolvimento do Brasil, foi muito mais rígido e violento em relação aos escravos que o escravismo clássico em Grécia e Roma. Então ele está querendo desfazer essa ideia de que o escravismo no Brasil não foi violento, foi quase que um pré-capitalismo aqui. Ele está querendo desfazer essa tese e mostrar que não, foi extremamente violento e levou ao negro às suas rebeliões e quilombos. Tá? Então ele vai discutir com a literatura, né, com alguns autores, aí ele inclui Fernando Henrique Cardoso, que ele descreve, Fernando Henrique Cardoso, os escravos como um instrumento passivo nesse processo. Tá? O Clóvis de Moura, ele discorda disso. Tá? Então, ele diz assim: em fase do aparecimento de rebeliões da senzala, o assunto foi reposicionado e a discussão sobre o tema-problema adquiriu nova dimensão. Vários trabalhos e pesquisas surgiram procurando ver o negro escravo não apenas como um objeto histórico, mas também como um agente coletivo. Então ele está querendo mostrar esse papel que o negro agente como? Fazendo as rebeliões e quilombos, na perspectiva do Clóvis de Moura. A historiografia mais recente, do Sidney Chalub, eu vi na resenha, do último livro que eu mostrei, ele mostra, sim, o negro como agente coletivo, como ele está dizendo, mas não na área de rebeliões e quilombos, tá? Que isso não foi predominante para o movimento abolicionista. Aí é que está a divergência aí com o Clóvis de Moura. Ele diz assim: nosso trabalho, Clóvis de Moura falando, procurou, na época em que apareceu, trazer à discussão um assunto que era considerado tabu, ou zona nevrálgica pelos sociólogos e historiadores tradicionais. Aí está incluído o Fernando Henrique Cardoso, né? Especialmente em consequência da herança de Gilberto Freire, que Gilberto Freire também fala do negro integrado com o senhor, todos juntos, né? Que mais tarde se desenvolveu como conceito de democracia racial, que não está no Gilberto Freire, mas nos continuadores do Gilberto Freire veio se desenvolver esse conceito. Então, seria fruto da benignidade inicial do nosso escravismo patriarcal e depois uma consequência das relações interétnicas democráticas estabelecidas após o 13 de maio. Então, o Clóvis de Moura, ele reposiciona o problema
e com um novo enfoque, no qual essa passividade do escravo, que aparece ali na obra de Gilberto Freire, que aparece na obra de Fernando Henrique Cardoso, ela pode ser vista como um mito que foi criado pelas classes dominantes e os seus intelectuais orgânicos, aí incluindo o Gilberto Freire e o Fernando Henrique Cardoso, né, para justificar os seus critérios de repressão no passado e no presente. Está metendo a crítica neles. Né? Então está querendo resgatar o papel do negro como agente histórico. Né? Então ele coloca assim, esse papel do negro como agente histórico, agente de rebeliões e quilombos, né? Esse papel ele foi colocado claramente ali no caso do Haiti. Agora, com a exceção do conteúdo do Haiti, da revolta no Haiti, nenhum movimento de escravos conseguiu estabelecer um Estado próprio em nenhuma outra colônia ali das Américas, inclusive o Brasil. Né? O papel dessas lutas foi sempre outro: solapar as bases materiais e, consequentemente, as relações de trabalho existentes entre senhor e escravo. Aqui ele sai alguns dados estatísticos, né? Ele mostra assim, que em 1583 a colônia tinha 57 mil habitantes. Desses, 14 mil eram negros, já escravos. Tá? 1798, a população já chega a 3.250.000. Desses, 1.582.000, ou seja, metade, escravos. Tá? E o detalhe, negros libertos em 1798 já somam 406.000. Em 1817, pouquinho depois, 20 anos depois, temos 3.800.000, pouquinho mais, e 1.900.000 de escravos. É isso. Muito obrigado, então.